Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um PharmaCast. Eu sou Cristiane, sou formada em Ciências Biológicas pela FAG e mestre em Ciências Farmacêuticas pela UniOeste e, atualmente, acadêmica do terceiro período do curso de farmácia da FAG. Nós hoje iremos abordar o tema vacinas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na mesa, principalmente a professora Tatiana, que está aqui presente para nos dar apoio, e em nome dos meus colegas, agradecer também ao professor Claudinei Mesquita, que não pôde estar presente, mas que ajudou a nós resolvendo e respondendo às perguntas que nós vamos abordar hoje. Grande Claudinei. Então, eu me chamo Tobias, eu sou biomédico, sou analista do laboratório Unilabor, trabalho no hospital também, sou técnico de farmácia e estou cursando o curso de farmácia também. Boa noite, eu me chamo João e sou estudante da FAG do terceiro período de farmácia. Eu trabalho numa empresa de nutrição animal, que não tem nada a ver com farmácia, mas até que algumas coisas elas se completam, se correlacionam, isso. Sempre tem uma conexão, não é verdade? Tem um jeitinho. Boa noite, pessoal. Sou a professora Tatiana, sou responsável por essa disciplina ProEx do terceiro período e estou aqui com mais um grupo para mais um PharmaCast e a gente vai ter um bate-papo aqui sobre vacinas. Olá, eu sou Leandro, sou professor, sou biólogo e também acadêmico de farmácia do terceiro período. Muito bem. Vamos lá? Então, nós fizemos algumas perguntas para o professor Claudinei, que não pôde estar hoje aqui presente conosco, mas ele mandou as suas respostas. Então, a pergunta número 1 é: como a história das vacinas moldou as práticas médicas modernas e quais foram os marcos mais significativos na sua evolução? Bom, a história das vacinas foi fundamental para a medicina moderna, fazendo com que a gente tivesse uma prevenção de saúde muito grande, né? Tanto para como um coletivo, quanto para o individual. E isso moldou e surgiu várias tecnologias que mais à frente a gente vai abordar sobre vacinas. E basicamente essa foi a história das vacinas. O Tobias quer complementar sobre a guerra das... É importante lembrar também que uma época no Brasil houve aquela revolta da vacina também, né? Agora eu não me lembro certo que data que era, mais ou menos, mas bem no começo do Brasil Império, ainda que os historiadores chegaram com as vacinas e teve aquela revolta que o povo não entendia o que era, né? E hoje em dia, se uma pessoa fala que não quer tomar vacina, a gente fica horrorizado, né? Saber que essa pessoa parece que não entende nada de saúde, né? Mas a gente sabe que para aquela época, uma novidade assim, sair e colocando uma vacina no teu braço, a gente até consegue entender mais ou menos, né? Poxa, né? Imagina, alguém chega lá e fala, você vai ter que tomar isso aqui. Não, mas eu não quero tomar. Não, mas vai ter que tomar. Ah, mas como assim? Não quero saber. Enfim, essa foi a revolta. E a pessoa hoje não sabia o que estava colocando no braço. Hoje a gente sabe que elas fazem muito bem para nossa sociedade, né? Conseguimos a erradicação de várias doenças, né, por meio da vacina. Graças à vacina, né? E aí também tem alguma história lá dos... como é que é? Tem alguns historiadores que eles usavam o veneno de cobra, né? Colocavam pequenas doses do veneno, da cascavel, se não me engano, para fazer... criar uma resposta imunológica. E quando eles eram picados, ele já tinha essa resposta imunológica, como se fosse uma vacina, né? Então a gente vai ver também que existem vários tipos de vacinas, né? Que vacina não é só uma ampola, né? Uhum. E aí a gente viu recentemente, né, a contribuição que o Covid acabou trazendo e como a sociedade acabou participando muito dessas discussões quando várias pessoas começaram a questionar, mas como? Vão injetar o vírus dentro do nosso próprio corpo? Eu não vou permitir, é RNA. Muitas vezes eram pessoas que nem conheciam muito sobre. Não sabe nem muitas vezes o que seria um material genético, né? E tinha esse preconceito. Mas é que vem da falta de informação. Exato. E que eu acho que até o trabalho, o próprio PharmaCast, ele tem como esse principal objetivo, da gente levar
essa informação, porque assim como o Tobias falou que lá atrás a gente tinha esse preconceito pela falta de informação, se hoje a gente parar para pensar, a gente ainda tem essa O falta de preconceito, informação. mesmo com todas as informações Exatamente, disponíveis, de né? todo ter esse acesso a tudo isso, a gente ainda tem uma certa resistência Exato. no caso, né? Então, eu acho que quanto mais informações a gente pode tentar conscientizar as pessoas, mais adeptos a gente tem para que a gente consiga erradicar essas patologias. Isso. E é importante também, que é um dos papéis do farmacêutico, né? Tá orientando, tirando as dúvidas dos pacientes, né? Da população em geral, em relação não Sobre esse só tema. das vacinas, quanto de medicamentos. Medicamentos também. Tobias, o que são adjuvantes em vacinas e como eles potencializam a resposta imunológica no organismo humano? Então, o adjuvante ele vem junto com a vacina. A vacina, ela existe vários tipos. A gente tem do mRNA, que é o RNA mensageiro, do vírus atenuado, vários tipos de formas de criar uma resposta imunológica. Os adjuvantes eles vêm junto com essa vacina, que vai estimular uma resposta mais rápida. Ele vai alertar o sistema imunológico para que esse antígeno, que a gente chama, ele seja encontrado quanto antes no sistema imunológico. Reconhecido, né? Isso, para, enfim, assim, levar a resposta imunológica, né? A gente tem aquelas vacinas que são só com fragmentos de proteínas do vírus, que são pequenas e às vezes precisa de um adjuvante mesmo, né? Como se Pra fosse um conseguir. sinalizador, Isso, né? Então é como sinalizador. se a gente identificasse com uma menor quantidade de antígeno em que eu tivesse uma sinalização para o meu organismo para que ele responda de uma forma mais rápida. Para que eu também não precise sujeitar esse indivíduo a uma grande quantidade de antígeno que pode vir a trazer um efeito rebote. Exato. Né? Então, quando os adjuvantes, eles são sinalizadores. É como se fossem substâncias em que vão sensibilizar o meu organismo a que eles reconheçam de uma maneira mais rápida, mais eficaz e com uma menor quantidade. Isso, e aí faz a produção de anticorpos, né, naquele sistema chave e fechadura, né? Exatamente. Com anticorpos específicos para cada tipo de antígeno utilizado. Isso aí. Uhum. Bom, já adiantando, já responderam uma boa parte da questão da 5. Que, por incrível que pareça, que eu tava reparando aqui. E é basicamente isso que vocês disseram, cara. Não tem muito que... Se quiser complementar... A pergunta 5 é quais são os fatores que determinam a distribuição de uma vacina no corpo após a administração e como isso afeta a sua eficiência na resposta imune. Então, aqui também cabe ressaltar a importância de estarmos atentos aos nossos sintomas quando vamos fazer a administração de uma vacina, porque muitas vezes nós já estamos apresentando um determinado sintoma, como por exemplo na doença gripe, né? Algumas vezes você já pode estar com alguns sintomas de uma crise gripal e aí você toma a vacina da gripe. E aí muitas pessoas acabam relatando, mas eu desenvolvi a doença, ou os sintomas ficaram mais fortes, né? Muitas vezes ocorrendo isso justamente porque você já está com uma carga viral no seu corpo, somado à carga viral da vacina recebida, pode, né, potencializar, intensificar esses sintomas. A pergunta 6, João, quais são as principais vantagens de tomar uma vacina em termos de proteção individual e coletiva e como a imunização contribui para a erradicação de doenças e com a saúde pública em geral? Bom, as vantagens são várias, né? Desde para a saúde coletiva quanto para individual. Desde quando, por exemplo, o próprio Covid, quanto antes a gente tivesse tomado a vacina, antes a gente teria saído do lockdown, né? Que era chamado, né? Então, isso serve para todos os tipos de vacina, não só para a do Covid. É um meio de segurança para crianças, idosos, para todo mundo. Elas são verdadeiras ferramentas da saúde, né? E elas acabam salvando muitas vidas, porque elas previnem doenças graves. Então, essa é uma das principais vantagens, eu acredito, né? E, ao mesmo tempo, também, a comunidade, a sociedade, ela pode, né, na coletividade, ter a falsa sensação
de não precisar tomar, porque é o que hoje dá respaldo, né, aos grupos antivacinas, de dizer eu não tomei a vacina e não desenvolvi nenhum problema, não desenvolvi a doença. Não está desenvolvendo a doença porque está convivendo com pessoas vacinadas. Porque a partir do momento que conviver com pessoas não vacinadas, né, há a proliferação desse vírus e aumenta a vulnerabilidade dessa população perante a esse vírus. Então, a partir do momento que uma pessoa diz eu não tomei a vacina, e eu não desenvolvi a doença, é um equívoco, né, da pessoa ter essa consciência de achar que ela pode simplesmente não tomar, porque quando se fala na coletividade, a garantia da vacinação nessa questão de erradicação de uma doença, ela se dá pela coletividade sendo vacinada, né? E não apenas uma porcentagem dessa população, porque é justamente no grupo não vacinado que podem surgir as variantes e aí novas possibilidades de vírus que contaminem a população numa massa mais significativa. Exato, é aquilo que a gente fala, que o não vacinado, ele se acha o super-herói, mas na verdade ele não é um super-herói. Na verdade, o meio em que ele está inserido está trazendo uma condição favorável para que ele não tenha contato com o vírus ou com aquela patologia. Exato. Então, como o Leandro, desculpa, como o Leandro mesmo falou, é a coletividade fazendo por uma pessoa só. No caso, né? Então, isso eu acho que é muito importante, que ter essa conscientização de que é a coletividade que vai gerar um ambiente mais propício e que a gente consiga evitar e até mesmo erradicar algumas doenças. E aí a gente tem algumas doenças voltando agora, justamente provocado por essa cultura de achar que eu não tomei a vacina, não preciso e não desenvolvi a doença. Só que aí a gente tem doenças erradicadas agora retornando, né? A incidência, né? E também a questão do movimento anti-vacinas acaba com que muitas crianças não tomem a vacina. Isso eu acho que é o mais agravante. Porque tem muitas doenças, por exemplo, a poliomielite, né? Que ela já tinha sido erradicada, né? E muitas mães não levam as crianças a vacinarem. E eu, enquanto por certa falta de conhecimento a respeito. Desculpa. E eu, enquanto professor, eu percebo muitos relatos dos alunos, às vezes comentando de pais que foram vacinados, só que os filhos não foram vacinados. Então, os pais estão imunes, os pais, né, tiveram a consciência de tomar essa vacina, mas não estão vacinando os seus filhos. Eles criam um meio protegido, mas que se os filhos não se vacinarem, eles vão criar um meio desprotegido. E isso vira um ciclo, no caso, né? E que é isso que a gente precisa. Exato. E como o Leandro mesmo falou, às vezes esse retorno, ele pode trazer uma variante que seja mais resistente, que seja mais letal, no caso, que possa ter modificações em que talvez aquela vacina ela não seja mais suficiente, eficaz. Então, a gente precisa estar constantemente criando essa conscientização para que esse ciclo ele não aconteça, para que a gente continue permanentemente tendo essa coletividade desse ambiente protegido. Sim. Mas o maior problema é fazer essa galera tomar vacina, porque mesmo assim eles continuam com esse medo que não deveria existir, e o grupo de antivacinas ainda continua existindo e muito forte. Mas é que daí eu acho que vai muito do profissional. A gente, como profissional de saúde, farmacêuticos, vocês futuros farmacêuticos, eu acho que cabe a vocês o quê? Levar essa informação de uma forma mais clara possível para a população, para que ela entenda. Porque muitas vezes, se chegasse até mim e eu não tivesse a consciência de que, através de uma vacina, a pessoa ia injetar o vírus inativo, eu preciso entender o que é o vírus inativo, o que são porções, o que está sendo colocado dentro do meu organismo. Será que isso não pode vir a ocasionar alguma coisa, a gerar um malefício? Então, eu preciso fazer com que a população entenda, para que ela compreenda, porque hoje em dia o nosso público, nossos pacientes, eles estão cada vez mais exigentes, mais buscando informações, então não é qualquer explicação que a gente consegue convencer, no caso, mas que a gente faça eles entender realmente, que a partir do momento que a gente faz esse paciente ele entender o que é, como funciona, ele tem essa conscientização de
ser Ele fica mais adepto ao seguro, tratamento. né? Ele fica Exato, mais ele se seguro sente tomando. seguro. Porque a partir do momento que ele não tem segurança, ele não vai fazer. E isso eu falo por experiência própria. Quando começou a vacina da gripe, então assim, eu via meu pai e minha mãe tomando a vacina e toda vez ficando gripado. Então eu tinha aquela concepção, não vou tomar, porque se eu tomar eu vou acabar ficando gripada. Ou os efeitos colaterais também, né? Exato. Aí Então, você assim, até toma- que eu entendi, porque na época eu ainda não, né, não era formada, não tinha toda essa informação. Então, assim, até que eu entendi como que funcionava, o que era injetado, que aquilo ali não iria me colocar em risco, e sim, na verdade, ia me proteger, aí sim desenvolvi essa consciência e comecei a efetuar, ter essa vacinação, no caso, constante. E o legal Também, que... professora, nessa questão, hoje nós temos um mundo de informação, né? Era isso que eu ia Só comentar. que, ao mesmo tempo, nós temos inúmeras informações que são as fake news, né? Exato. Que acabam levando informações equivocadas. E muitas vezes nós acabamos nos entregando a essas fake news dizendo assim, eu desisto. E na verdade não, a gente precisa enfatizar e levar uma informação correta para a população. Foi justamente esse o motivo da escolha deste tema, de não deixar de lado essas informações corretas, essas informações relevantes e verdadeiras sobre o assunto. Porque a partir do momento que nós não nos posicionamos e não levamos essa informação, abre brecha simplesmente para ter as fake news, porque eles estão lá divulgando tudo o tempo todo da maneira equivocada, na intencionalidade que eles buscam por meio dessa matéria, dessa fake news. Então nós, profissionais da saúde, nós devemos sim fazer a nossa função, né, de conscientizar, levar a informação correta para esse público. Então, pessoal, eu acredito que abordamos várias questões em relação às vacinas que são muito importantes, né? Em resumo, podemos falar de certeza que são eficazes, elas salvam milhões de vidas, principalmente previnem doenças e com certeza daqui para frente muitos avanços ainda em pesquisas e desenvolvimento de vacina irão chegar até nós, até a população. Lembrando que vacinas tem uma grande parte que é disponibilizada pelo SUS. Hoje em A dia, maioria. a maioria. A maioria das... E são eficazes. Eu acredito que todos aqui da bancada já foram num postinho de saúde se vacinar, né? Quando crianças ou até mesmo agora, como adultos. E que a gente faça a nossa parte, como farmacêutico, né? Como agente multiplicador de informações boas e corretas e que incentive as pessoas a procurarem os postinhos de saúde, atualizarem as carteirinhas, porque existe um calendário de vacinação. Exato. Que não é só para criança e não é só para idoso. Né? Então, tem todas as faixas etárias. Fazer o nosso papel de profissional e de cidadão, Isso. né? Isso. De incentivar e estar com a carteirinha em dia. Isso. E a Promover uma sociedade mais saudável, né? Exato. E resistente aos agentes infecciosos, às cepas que podem Tá se mutando. se cada mutando, vez, né? Tanto da gripe quanto de outros. É isso, né? E também quanto à população que saiba entender que dúvidas sempre podem surgir, mas que saibam procurar pessoas adequadas, pessoas da área que possam dar realmente instrução correta, né, sobre um determinado tema. Porque muitas vezes acabam esclarecendo ou tentando tirar suas dúvidas com leigos, né, ou com outras pessoas que às vezes apresentam uma fonte equivocada. Então, que dúvidas, quando surgirem, que procurem os profissionais de saúde, UBSs estão aí à nossa disposição, temos farmácias que também podem, né, tem os profissionais que estão ali para serem justamente questionados para dar a correta orientação. Né? Isso aí. Isso aí, pessoal. Encerramos aqui, então, mais um PharmaCast. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Tatiana, Obrigada. João, Obrigado. Tobias e Leandro, que em cima do laço conseguiu chegar Consegui. para participar conosco de mais um PharmaCast. Até mais. Isso aí.